Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar de alguns exemplos a respeito do uso das equações da queda dos corpos. Então separei aqui alguns problemas para discutir, mas antes eu queria colocar alguns aspectos mais gerais sobre a queda dos objetos, relembrar alguns aspectos. Imagine que um objeto seja abandonado. Um objeto abandonado, ele começa a cair com velocidade inicial igual a zero. E então as equações para a queda dele são dadas para a velocidade v igual a vezes t e para o espaço, os espaços percorridos a t quadrado sobre 2. Aí o objeto, estando ou sendo abandonado, só lhe resta cair. E essas são as considerações para a sua queda. É diferente de nós termos um objeto que é lançado. Um objeto que é lançado, ele já começa com alguma velocidade inicial. Então, a velocidade inicial desse objeto é diferente de zero. E aí as equações mudam um pouco. Em vez de ser v igual a vezes t, vai ser v igual a v0 mais a t, ou seja, considera-se já a velocidade inicial do objeto. E o espaço percorrido não vai ser só at quadrado sobre 2, vai ser v0t mais at quadrado sobre 2. Então nós vimos que lançar é diferente de abandonar. E lançar pressupõe uma segunda possibilidade. Nós podemos lançar um objeto do solo para cima. Pode ser que ele suba. Então aqui nós temos também um lançamento. E neste caso nós vimos que, colocando o referencial para cima, a gravidade G adquire um sinal negativo, menos 9,8 metro por segundo ao quadrado. E o menos decorre do fato de que o referencial está para cima e a gravidade sempre puxa para baixo. E nós vamos ter a velocidade de lançamento positiva porque ela concorda com o sistema de referência, já que ele está também posicionado para cima. Um aspecto muito importante: ao lançar um objeto, ele vai chegar sempre até uma altura máxima e aí vai voltar. Na altura máxima, a sua velocidade é sempre zero. Então, lançar um objeto para cima traz um aspecto novo, a uma altura máxima. Afinal de contas, nós não jogamos um objeto e ele nunca mais volta, ele sempre volta, né? Aliás, há uma velocidade mínima necessária para você lançar algo e esse algo não voltar. É o caso dos foguetes, por exemplo. Quando um foguete é lançado, ele não deve cair, né? Ele deve escapar da gravidade da Terra. Então há uma velocidade mínima necessária, mas para vocês terem uma ideia de como essa velocidade é grande, basta vocês olharem para um foguete. É uma coisa gigantesca, porque para poder escapar da gravidade da Terra, a velocidade realmente tem que ser bastante elevada. Então, no caso de objetos lançados com a mão para cima, que são as situações que nós vamos tratar, os objetos sempre vão atingir uma certa altura e vão parar, e aí vão voltar a cair. Na descida, a velocidade inverte. Se na subida os objetos têm velocidade positiva, porque estão em concordância com o sistema de referência, na descida a velocidade dos objetos vai sempre ser negativa. Aliás, nós podemos generalizar e dizer que no movimento de subida, sempre o objeto vai frear. Então, as subidas implica em um movimento de retardo. A gravidade é como se ela freasse o objeto. Então, as velocidades vão diminuindo. V diminui. E na descida é o oposto. Nos movimentos de descida, a gravidade é como se ela impulsionasse o objeto. E, portanto, V, a velocidade, aumenta. Então, movimentos de subida, a velocidade diminui, G negativo, como se estivesse freando, e nos movimentos de descida, a velocidade aumenta. Subida diminui, descida aumenta. É o que nós constatamos quando jogamos algo para cima. Nós vemos que o objeto vai parando e efetivamente para quando ele atinge então aí a altura máxima do seu movimento. E aí então
volta a cair. Bom, então feitas essas observações, e considerando as equações, né, que elas são mais simples quando o objeto é abandonado e são um pouquinho mais completas quando o objeto é lançado, seja para cima ou para baixo, nós vamos então resolver dois problemas com exemplos. Então nós temos aqui o primeiro. O salto ornamental é uma modalidade esportiva onde atletas saltam de uma plataforma elevada em relação à superfície da água e saltam em uma piscina. A altura do salto depende da modalidade. Enquanto analisava um vídeo no YouTube, um espectador estimou, através da linha do tempo do vídeo, que a queda perdurou por aproximadamente 1,45 segundos. Então temos aqui uma informação. Desde o salto do atleta até que ele atingisse a água. A imagem ilustra o momento inicial do salto. Então, o salto em questão é esse daqui, o atleta salta e aí então começa a cair. Pela análise do vídeo, chegou-se à conclusão que o tempo de queda é de 1,45 segundos. Então temos aí 3 questões para responder. Considere que durante a queda a resistência do ar possa ser desprezada e considere também que a gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, empregando a equação do espaço percorrido, determine a altura da plataforma. Bom, a equação do espaço percorrido é S igual a A vezes T quadrado sobre 2. Nota que não é um lançamento, então eu posso pegar a equação mais simples. Bom, vamos então substituir aqui a gravidade, que é 9,8, o T, que é 1,45, não esquecendo de elevar ao quadrado, e dividir tudo por 2. Agora vamos fazer os cálculos. 1,45 elevado ao quadrado dá 2,10 vezes 9,8 da gravidade, dividido por 2, vai nos dar 10,3 metros. Então, todas essas operações aqui, lembrando de primeiro elevar ao quadrado, né, isso nos dá como resposta 10,3 metros de altura. Isso dá mais ou menos 3 andares, né, a altura aqui da queda. B. Considerando o tempo estimado pelo espectador, 1,45, determine a velocidade com a qual o atleta atingiu a água. Dê a resposta em metros por segundo e em quilômetros por hora. Que em quilômetros por hora nós estamos mais familiarizados. Então agora, para calcular a velocidade, daí nós vamos utilizar outra expressão. V igual a A vezes T. Novamente, como é um problema que não envolve lançamento, nada foi jogado ou arremessado, nós podemos pegar a expressão da velocidade na sua forma mais simples, V igual a A vezes T. Colocamos aqui a aceleração, que é a aceleração da gravidade, e colocamos o tempo de 1,45 segundos de queda. Vamos ver quanto vai dar isso aí. 9,8 da gravidade vezes 1,45 dá 14,21 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, vamos obter em quilômetros por hora. Então, 51,15 km por hora. Vemos, portanto, que é uma velocidade bastante elevada, mas também, né, a altura do salto é cerca aí de 3 andares, como nós vimos no problema anterior, em torno de 20 metros. Na verdade, 10 metros, né, são 3 andares, aproximadamente. Bom, e por fim, se o atleta que realizou o salto fosse mais pesado, o tempo de queda seria maior, menor ou o mesmo? Bom, nós vimos com Galileu que objetos em queda de diferentes massas caem juntos ou caem da mesma forma. Então, independente do atleta ser leve, pesado ou mais ou menos, nós vamos ter o mesmo tempo de queda. O tempo de queda não é afetado pela massa dos objetos que estão caindo. Bom, o problema número 2 é com relação a um salto, né? Então, portanto, um lançamento. Durante um jogo de voleibol, uma jogadora efetuou um salto para realizar uma jogada de ataque contra o time adversário. O salto pode ser observado na imagem, como nós estamos vendo aqui. Estamos falando dessa jogadora aqui, né?
Embora o salto da atleta não tenha ocorrido exatamente na direção vertical, pode-se considerar apenas essa direção na solução do problema. Aqui geralmente o atleta vem correndo e dá um salto, então ele vai um pouco para frente, né? Mas isso é mínimo e nós podemos desprezar na solução do problema esse movimento para frente que o atleta tem. A análise de um vídeo indica que o tempo de subida foi de 0,41 segundos. Considere que durante o movimento a resistência do ar possa ser desprezada e considere também a gravidade igual a 9,8. Então, como temos um salto, é como se nós tivéssemos um lançamento. A pessoa lança a si mesmo para cima. E aí as equações que nós vamos aplicar, elas precisam ser as equações mais completas nesse caso. Qual a velocidade da jogadora no ponto mais elevado do salto? Nós já vimos que sempre que um objeto é lançado para cima, ele vai atingir uma certa altura máxima e nessa altura máxima ele vai ter velocidade zero, né? Ele vai freando até parar. Quando ele para, ele atingiu a sua altura máxima e nesse momento ele está com a velocidade que é zero. Evidentemente, no instante seguinte ele já começa a cair, né? Então ele não vai ficar ali parado só porque teve em algum momento a velocidade anulada. Ele vai voltar a cair porque a gravidade continua puxando, então o movimento dele agora se reverte para baixo. Então a velocidade da jogadora no ponto mais elevado do salto é zero. E não só da jogadora, qualquer coisa que nós jogamos para cima, ao chegar no ponto mais alto da trajetória, a velocidade será nula. E também, empregando a equação da velocidade, determine qual a velocidade inicial que a jogadora imprimiu a si mesma na direção vertical. Então, está sendo sugerido que a gente aplique a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, na sua forma mais completa, porque é um lançamento. E agora vamos determinar qual é a velocidade inicial da jogadora, ou seja, com que velocidade ela saltou. Nota que nós vamos considerar a velocidade final como sendo zero, no ponto mais alto, quando ela chegar na parte mais alta, ela terá velocidade nula. Não sabemos a velocidade de partida. Nos movimentos de subida, a gravidade ela exerce o efeito de frear o objeto, então é negativa a gravidade, a aceleração da gravidade. E o tempo de subida, nós temos aqui 0,41. Então agora vamos multiplicar 9,8 por 0,41 para ver quanto dá isso. 9,8 vezes 0,41 dá 4,018. Então temos 0 igual a V0 menos 4,018. O que fazemos agora é pegar este valor e levamos para o outro lado da expressão. Vou trazer aqui mais para baixo um pouquinho. Quanto que vai dar isso daí? 0. O negativo passando para o outro lado vai ficar positivo, 4,018, igual à velocidade de lançamento, ou seja, a velocidade que a atleta imprimiu a si mesma, em torno de 4 metros por segundo. E para fechar, o item C, empregando a equação da posição, determine a altura que os pés da jogadora se elevaram do chão. Como é um lançamento, nós temos que pegar a equação mais completa. S igual a V0t mais AT² sobre 2. Vamos então substituir os valores. V0, a velocidade inicial que a atleta imprime a si mesma, é 4. O tempo de subida é 0,41. Agora aqui colocamos o sinal negativo devido ao fato de ser um lançamento para cima, onde a gravidade vai produzir um efeito de retardo no movimento, vai frear o objeto, que nesse caso é a pessoa. Muito cuidado aqui, o tempo deve ser colocado entre parênteses e então elevado ao quadrado. Parênteses não é obrigatório, é só para organizar melhor as contas. E não podemos esquecer que tem um fator meio aqui, né? Então agora vamos multiplicar esse primeiro termo. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 4 vezes 0,41 dá 1,64. Menos, agora vamos operar aqui. Primeiro, nós vamos fazer 0,41 elevado ao quadrado.
isso vai dar 0,1681. Agora multiplicamos esse número por 9,8 e finalmente dividimos por 2. Isso vai dar 0,82369. 0,82369. Não precisamos considerar tantas casas após a vírgula, poderíamos ter descartado isso aqui e ter considerado 2 casas, porque esse número aqui já tem 2, então isso já seria bastante razoável. Então nós temos 1,64 menos 0,82. Então isso aqui vai dar 0,82 metros, que é 82 centímetros de altura. Então o atleta consegue subir quase 1 metro do chão, que é uma altura bastante elevada para uma pessoa. Com isso, então, chegamos ao fim dessa videoaula com os exemplos. Até mais!